Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live da Igreja Metodista Central em Goiânia. Esta live ela está acontecendo todas as segundas-feiras do mês de maio. Comemoramos nossos 78 anos de história aqui em Goiânia. Sejam todos bem-vindos. Estamos esperando o pessoal entrando aí. Thaís já entrou, Belônio, Enide. Louvamos a Deus pela vida da Pedró, a Thelma, que bênção, o povo lá de Ribeirão Preto, sejam bem-vindos, pastor Oadi, o povo tá chegando aí, que bom. Lembrando a você que você pode colocar a flechinha aí que tem embaixo e apertar nessa flechinha que parece um aviãozinho de papel e você pode divulgar esse link para os seus contatos, para pessoas aí, para mais pessoas ter acesso, tá bom? Além disso também, se você segurar no coraçãozinho aí, esse coraçãozinho vai começar a mostrar que você está gostando, se você estiver gostando, né? E mais pessoas, isso aí, já estão fazendo aí, mais pessoas vão ser informadas que essa live está acontecendo, tá bem? Que bênção, sejam todos irmãos e irmãs bem-vindos em nome de Jesus. Já vi que o nosso convidado está online aí, já vamos chamar o nosso convidado para entrar. Simone, seja bem-vinda, Eline, Elza, que bom todo mundo aí. Adriana, pastor Ramilson entrou, pastor Rinaldo lá de Piracicaba, família abençoada, Rinaldo Ito, Eros entrou, Careca, que bênção, são todos muito bem-vindos. Eu já vou adicionar o nosso convidado aí para a gente começar e ser muito abençoado nessa noite, né? Glória a Deus por isso. Deixa eu achar o nosso convidado aqui, se ele já pediu acesso aqui, tá aqui, então vamos ver se o nosso convidado já está em ordem para vamos recebê-lo. Todos os irmãos e irmãs são muito bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Bispo Eita glória! Adonias, graça e paz, meu irmão, tudo bom? Graça e paz, pastor Ednei. Que alegria! Que Alegria. alegria! É sempre uma alegria estar contigo e com essa igreja. Que bênção, para nós também, meu bispo. Que prazer, que alegria poder comemorar esse tempo de aniversário que o senhor comemorou aqui com a gente há muito tempo, né? E agora comemorarmos com a sua presença aqui. Glória a Deus por isso. Seja muito bem-vindo, meu bispo. E é muito bom nós estarmos juntos obrigado. Aí, né? Estamos aí recebendo o pessoal aí, todos estão chegando. E eu estava falando para a turma aí, para o pessoal colocar pastor Eliezer, já deu um oi aí, né? A Rosana. Que bênção, glória a Deus pela vida de cada irmão, Devair, muita gente chegando aí, glória a Deus por isso. Acabei aqui de ver que chegou um tal de Bento Reolon, vê se tem cabimento isso, bispo. É o fim do mundo isso. Até o Bento. Até o Bento. Poxa vida. E ele escreveu au aí, né? Escreveu au, o John Wesley tá aí, o Bento mandou um au. Até o João Wesley. Misericórdia, João Wesley. João Wesley tá aí? Tá. Meu Deus, que responsabilidade. Assim, é um João Wesley melhor do que o original, porque o original já morreu e esse está no nosso meio aqui, né? Que benção. Amém, amém. Meu bispo, glória alegria tê-lo conosco, para os nossos queridos que estão chegando agora e que talvez não estejam lá, estão explicando que o Bento está falando que ele está com saudade do meu bispo e o Osmar está explicando que é um cachorro esse Bento. É verdade, é um cachorro. Mas eu sempre falo isso, o problema do Bento é que ele não sabe que ele é um cachorro, viu, bispo? Quando a gente sai com ele na rua passear, ele trata as pessoas como se fossem pessoas e os cachorros ele fica bravo. Então a impressão que tem é que o Bento não sabe Você treinou ele? Ele você treinou o Bento para ser Reolon. Você treinou ele para ser Reolon. Mas, queridos irmãos e irmãs, é uma alegria tê-los aqui nesta live. Para quem ainda não está sabendo, não participou das outras, a nossa live, a nossa Igreja Metodista Central em Goiânia, aqui nesse mês de maio, ela está completando 78 anos, né?
78 equivale que nós começamos em 1942. 42 foi o ano do batismo cultural da cidade de Goiânia. Foi quando a cidade de Goiânia, que foi construída para ser a capital, e alguns dizem, inclusive, que ela serviu de inspiração para o Juscelino Kubitschek, que era senador por Goiás, na campanha dele. Ele estava lá, se me falha a memória, em Jataí, quando alguém perguntou, quando ele estava fazendo campanha para presidente, se ele cumpriria aquilo que estava na Constituição, falando que traria a capital federal para o centro do país. E ele assumiu esse compromisso. Então, muitos dizem que Goiânia serviu de inspiração, né, para a construção de Brasília, porque Goiânia também foi construída para ser a capital. E em 1942, a cidade já estava praticamente pronta ali, o centro cívico, tudo, foi quando ela foi apresentada à sociedade brasileira, com muitos eventos culturais a nível nacional. Então, 78 anos de cidade de Goiânia, do ponto de vista da sua apresentação para o país, e 78 anos que a nossa igreja está aqui em Goiás, né? A primeira igreja metodista que subiu aí, saindo do eixo sudeste-sul, né, bispo? E chegou, então, do centro-oeste de Goiânia, que ela se expandiu para o norte e nordeste, não diretamente, mas geograficamente nós somos a primeira igreja aí desse espaço, né? E esse mês, comemorando 78 anos, como a gente está com essa inovação aí, que eu acho que veio para ficar das lives, né? A gente, então, decidiu aproveitar para escolher pessoas, e, bispo, são pessoas que foram escolhidas a dedo, porque são dezenas de pastores que passaram por aqui, pastoras, né? E nós teríamos de fazer uma live aí para muita gente participar. Então, o grupo de pastores, eu estou aqui falando em meu nome, em nome do pastor Ramilson, em nome da pastora Isa, que compõe aí o grupo de pastores, e com o aval da clã, nós decidimos convidar essas pessoas, e o senhor é o nosso convidado dessa noite. Na semana passada... Um privilégio, um privilégio. Amém. Semana passada tivemos com o pastor Tiago Amaral, né, que esteve conosco aqui durante 4 anos, e agora temos esse privilégio. Então, bispo, queremos começar, é um bate-papo, é uma conversa, né, e queremos ser ministrados pelo Senhor, pela sua experiência ministerial, pela sua vida. Mas começar falando que talvez alguns aqui de Goiânia não nos conheçam, então queríamos saber como que está a sua família, quem é a sua família, conta para nós aí, esposa, filho e filha, conta para nós um pouquinho sobre isso. Então, minha família é a Marta, completamos, pela graça de Deus, 33 anos de vida conjugal. E pela graça de Deus nós tivemos um casal de filhos que a igreja aí conhece bem, Lucas e Laura, e conhece principalmente a Laura, porque a Laura era o foguetinho aí dos horários de culto, né? O Lucas ficava quietinho, mas a Laura, né? E o Abraão que o diga da sua caminhonete, que a Laura vivia subindo em cima e quase puxava, o Abraão puxava a orelha dela. Ela era bem espoletinha, viu? Mas hoje já estão adultos, né? Ainda continuam solteiros. A Laura está fazendo uma segunda graduação, psicologia, fez letras. O Lucas está em São Paulo, trabalha, e de formas que a família está bem, graças a Deus, todos com saúde. Também estamos nos protegendo, cuidando de nós e também cuidando dos outros, como todos nós, né? Amém, e aqui em São Paulo as coisas estão mais complicadas do que em alguns lugares, mas graças a Deus. A Laura está com a gente desde o começo da quarentena, né? Ela veio para cá, está estudando online, e então está fazendo companhia e nos ajuda dentro daquilo que ela pode também e que a gente precisa, né? E, então a família está bem, graças a Deus, pastor Ednei. Que benção. Deus é bom o tempo todo. Amém. O senhor está morando aonde, bispo? São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Desde quando a sede regional se transferiu para cá, já há uns 13 anos, que a sede era em Birigui, e aí ela foi transferida aqui para São José do Rio Preto. Então, desde então,
nós residimos aqui, Entendi. junto à nossa sede regional da quinta região, né? Que bênção, que bênção. O pessoal está comentando aí, né, Bispo, que quem é desse tempo aí está falando que teve gente, a Aline falou assim, que ela só não puxou a orelha da Laura, mas que ela teve muita vontade na época, né? Tem gente é verdade. que a Laura representa esse segmento aí mais agitado da igreja até nos dias de hoje, né? Inclusive estão perguntando aqui, Bispo, cadê a sua melhor parte, né? Que é a nossa irmã, querida irmã Marta. Né? Se a Marta tiver por eu acredito que daqui a pouco eu acho que ela vem aí, sim. Legal, que bom. Daqui a pouco eu acho que ela vem. Uhum. E Bispo, conta para nós um pouquinho, né, das suas origens, né? O senhor nasceu aonde? Como que foi seu início de caminhada cristã evangélica? O senhor nasceu em berço metodista, família grande ou pequena? Conta para nós um pouquinho aí. Então, nasci em Campestre. Campestre é uma pequena cidade lá do sul de Minas, 30 quilômetros de Poços de Caldas. Poços de Caldas é uma cidade mais conhecida. Mas o meu nascimento é em Pinhal dos Campos, que seria um bairro afastado, fazendas, sítios afastados 22 quilômetros da cidade de Campestre. Então eu permaneci lá em Pinhal dos Campos até os 9 anos. 9 anos nós nos mudamos. Minha mãe e mais alguns irmãos mudaram para Campestre para a gente poder estudar, porque na roça onde a gente morava não tinha escola, tinha apenas uma noção que a igreja oferecia uma noção educacional para a gente através da escola dominical. Lembrando, pastor Ednei, que eu sou terceira geração de metodistas. Meus avós, ali de Pinhal dos Campos, meus avós sempre trabalhou em fazenda. E o meu avô, quando ele se converteu, os fazendeiros mandavam ele embora porque ele se tornou protestante, ele se tornou cristão metodista. E o meu avô, então, nessa época, diante de tantas dificuldades de ser mandado embora, ele diz o seguinte, para ele e os filhos que ele já tinha, ele teve 12 filhos, o meu avô, por parte de pai. Ele disse, nós vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro, vamos comprar uma chacrinha, um sítiozinho, comprar umas terras, e a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser uma igreja. E Deus o abençoou, e ele conseguiu, junto com os filhos, adquirir uma terra, né, não muito grande, e a primeira coisa, antes dele construir a casa, ele fez a igreja. Que bênção. A igreja metodista lá em Pinhal dos Campos. Né? Cabia em torno de 20 pessoas nessa igrejinha. Aí depois ficou pequena. Né? Ele, juntamente com meu pai, minha tia... Meu pai e a minha tia, eles eram grandes evangelistas. Eles saíam a cavalo nas fazendas, não é, para evangelizar. Depois meu avô... Aí já tinha outros membros, construiu uma igreja para mais de 100 pessoas. Ainda está lá. Pastor Cássio é pastor lá e está lá, a igreja em Pinhal dos Campos. As duas igrejinhas estão lá até hoje. Mudamos para Campestre, continuamos na igreja metodista, né? E depois nós mudamos para Poços de Caldas. Né? E Poços de Caldas, a gente foi através de a procura de trabalho, né, meu pai, e uma época muito difícil para os pequenos sitiantes. Então, meu pai acabou indo para... lembrando que meu pai e minha mãe, eles tiveram 15 filhos, né, Ednei? Então é bem wesleyano. 15 filhos. É bem wesleyano, é bem Gênesis. É bem Gênesis 1:28. Crescei, multiplicai e enchei a terra. Agora, meu pai levou literalmente. O senhor está no começo ou no fim da escala? Como que é? Eu estou no meio, Que legal. Eu estou mais ou menos no meio ali, eu sou o sétimo. Que benção. Né? Então não dá. E aí nós fomos... Não dava para construir uma igreja pequena lá no cara, né, Bispo? Só a família a gente... Não dava. Só a família já quase enchia, né? Então meus avós, meus pais, né?
serviam a Deus, eram pessoas assim idôneas, de caráter, evangelistas. Meu pai foi guia leigo da igreja, na época dos guia leigos, né, que substituiu o pastor na sua ausência. E depois nós fomos para Poços de Caldas, continuamos na igreja metodista, né? E já em Poços de Caldas, Ednei, que por volta de 1976, que eu fiz a minha profissão de fé, né? Na época do pastor Wilson de Carvalho. Olha só. Né? Nessa época eu sou de 61, então eu estava aí com 15 anos. Entendi. Eu fiz a minha pública profissão de fé, mas foi em 1979, Ednei, no começo de 79, que eu tive a minha experiência pessoal com Jesus Cristo. Foi em Poços de Caldas, foi numa sexta-feira à noite, não é? Que veio para Poços de Caldas uma irmã de Santos, a irmã Sueli, e ela começou a se preocupar conosco. Éramos uma média de 7, 10 jovens, só que a nossa vida era assim, nós estávamos na igreja, tinha a nossa família, a gente ia na igreja por obediência à família, à tradição familiar, mas nós tínhamos uma outra vida também dupla, uma vida na sociedade, e nós estávamos nos aprofundando na sociedade, não é? Começou em Campés, depois foi para Poços, e nós começamos a nos afastar de Deus. Não nos afastamos da igreja, mas nos afastamos de Deus. E no início de 79, Deus enviou essa irmã querida, a irmã Sueli, e ela viu a nossa situação espiritual, e ela começou a reunir com a gente sexta-feira, 10h30, 11 horas da noite. Era quando célula. A gente tinha tempo, porque era uma célula, era um grupo de discipulado pequeno. Porque todos nós, a maioria, tudo gente simples, a gente trabalhava de dia, estudava à noite, né? Família grande, família pobre, precisando de ajuda, a gente sempre trabalhou desde pequeno, né? E no início de 79, numa das sextas-feiras à noite, Deus começou a fazer uma visitação muito poderosa. Daí que vem a minha vocação para o avivamento, daí que vem a minha experiência genuína de conversão, aí que foi o meu novo nascimento, é aí que a minha história mudou, é aí que eu comecei a ser cristão, nunca fui um mau elemento, né? Nunca me aprofundei em nenhuma prática mundana, né? Teve um início pequeno de começar a fumar e tal, mas logo, graças a Deus, veio a conversão. Então, aí começou a minha experiência, né, no início de 1979. E aí Deus começou, Ednei, foi uma experiência assim poderosa. Deus começou a nos visitar com dons espirituais. Essas experiências, né, com dons, falar línguas, profecia, coisas que nós não conhecíamos, né? A gente não tinha contato com a igreja pentecostal, mas Deus começou a nos visitar. Aleluia. Essa foi a nossa experiência de avivamento, de conversão, e aí a gente passou a viver só para Deus mesmo, né? Passamos a viver, não frequentando igreja, mas passamos a experimentar o que é ser igreja, o que é ser cristão, o que é ser discípulo. Amém. E eu me lembro, Ednei, que a nossa mocidade, que era em torno de 7 a 10, num espaço aí de 2 anos e meio, quase 3, nós passamos de 80 jovens. Olha só. Mas assim, Deus visitando, Deus batizando com o Espírito Santo, Deus enchendo com o Espírito, Deus convertendo, encheu o nosso coração de paixão por vidas. A gente que estava se misturando com o mundo, agora a gente passou a influenciar os amigos, levar os amigos para a igreja. Glória. Não foi uma época fácil, viu, Ednei? Sabe por quê? O pastor nosso, muito querido, o pastor Wilson, um homem muito dedicado, mas ele não tinha essa visão espiritual, de avivamento, dos dons espirituais. Então ele achava que aquilo que a gente estava vivenciando não era metodista. Não é? Ele achava que era pentecostal e tal, e ele fez de tudo para a gente sair da igreja, Ednei. Olha só. Entendeu? Mas aí, numa das palavras proféticas que nós ouvimos naquela época,
nós ouvimos o seguinte, Deus falando com a gente, olha, eu tenho o propósito de avivar a igreja metodista, mas quando as pessoas se avivam, começa a ter problemas, elas saem e vão para outras igrejas avivadas. E isso falou muito conosco naquela geração. E nós tomamos uma decisão. Aconteça o que acontecer, nós não vamos deixar a igreja metodista. Amém, glória a Deus. Nós vamos continuar na igreja porque acreditamos no propósito, no avivamento, na mudança que Deus tinha para a nossa igreja. Né? E aí uma coisa foi levando a outra, né? Compromisso com Deus, fome da palavra, oração, vigília, evangelização, né? Vidas sendo alcançadas. Aí vem o chamado, vem a vocação no início de 1980, aí a chama da vocação aqui ministerial ardeu aqui muito forte. Sabe aquela voz interior, pastor Ednei, que eu creio que você recebeu também? Uhum. Quando Deus te chamou para ser pastor, aquela voz forte, aquela chama, aquele sentimento, aquela convicção, assim, que não tinha nada maior. Nada, não era os nossos sonhos profissionais, os nossos alvos profissionais, nada ficou maior para nós do que aquela chama, Ednei. Eu sei que você passou por isso também. E aí chamado, a gente larga tudo, né? E esse chamado, bispo, o senhor está falando, eu estou me arrepiando aqui, porque é um desafio, né? E quando a gente se sente incapaz, quando os problemas se agigantam e quando a gente é tentado a achar que talvez tenha outras opções de vida, nessa hora essa voz volta a reverberar, né? E quem tem o chamado, não há crise maior do que o chamado, né? Isso faz toda a diferença. Esses dias alguém perguntou para mim... É verdade. Como que consegue, né? Eu falo, olha, quem não tem o chamado, por mais que se esforce, não vai conseguir. E quem tem um chamado, por mais que queira ficar longe, vai ser infeliz se também não falar assim. É verdade. Isso é bênção. Glória a Deus por isso. É verdade. É verdade. E, bispo, me conta uma coisa. Em termos de formação teológica, o senhor falou que em 80 e pouco começou esse chamado. Para onde o senhor foi? Como o senhor caminhou em termos de formação teológica? Então, aí em 1981, a vontade de me entregar na obra e de fazer a obra de tempo exclusivo, a gente já fazia a obra de tempo integral. Porque o avivamento gera isso. A gente a gente assume um compromisso com Deus de tempo integral. Mas aí a chamada leva a gente a querer editar de tempo exclusivo. Ou seja, a gente não quer exercer uma profissão. A gente quer o tempo todo servir a Deus. E aí em 1981, Ednei, eu cheguei para o meu pastor e disse, pastor, eu quero me preparar para me exercer o ministério pastoral. O senhor tem me acompanhado, o senhor tem visto aí, né, o meu testemunho, né, a minha vida está aí, sou compromissado com Deus, com a igreja, amo a igreja e quero ser pastor nessa igreja. Mas eu disse para ele, pastor, eu não quero ir para a nossa faculdade. Eu não quero ir para a nossa faculdade. Ele falou, mas por quê? Pastor, eu andei já fazendo aí uns estudos e fazendo uma análise e a nossa faculdade ela está com uma linha teológica, ela está numa vivência teológica que não condiz com o que eu conheço do metodismo e de Wesley e vários aspectos também de Jesus e da Bíblia. Então, eu não quero investir 4 anos da minha vida com uma teologia que eu não acredito e que não vai me ajudar no ministério, pastor. Ah, mas não sei o que, ele tentou me convencer, mas essa era uma convicção que eu tinha também, pastor Ednei. Eu não queria me envolver, me aprofundar e gastar muito tempo desenvolvendo ou lendo, ouvindo coisas da teologia liberal, teologia da libertação. Isso eu não queria para a minha vida e eu tinha também essa convicção. E o meu pastor disse, mas então não tem jeito. E aí como eu estava analisando e procurando, falei, pastor, tem um seminário teológico
ele é ligado à haste, e todos os seminários ligados à haste têm um viés teológico, um eixo teológico básico, que todos ligados faz parte. E esse seminário faz parte da haste, como a metodista faz parte da haste. Então, eu quero ir para esse seminário, que é o Seminário Batista Independente em Campinas, que você conhece, porque você é de lá. E aí o meu pastor falou, não, eu recomendo para a faculdade de teologia. Mas se você tem essa convicção e quer ir, eu vou abençoar você. Só que eu não vou envolver a igreja para te ajudar em nada. Eu falei, tá bom, pastor. Se o senhor me abençoar, eu vou, Deus vai prover, Deus vai me ajudar e eu vou fazer a formação, vou ter a formação que eu entendo que é melhor, porque lá tem um eixo pastoral, um eixo missionário, uma teologia boa, não é, que eu acredito, condiz com a teologia wesleyana, então eu quero investir lá. E ele me abençoou e eu fui, Ednei. Entendi. A igreja local não me apoiou porque o pastor não permitiu, que é a igreja de Poços de Caldas, que me recomendou para o ministério. Isso me deixou chateado? Não. Eu entendo, Deus tem um propósito em tudo. A gente que é pobre sempre aprendeu a depender de Deus. Então essa fase era uma fase que eu tinha que depender de Deus também. Então foi 4 anos, Ednei, de dependência de Deus. A igreja local não me ajudou em nada financeiramente. A minha família não tinha condições de me apoiar financeiramente, nem meu pai, nem meus irmãos. Uns 2 tios que tinham condições disse que me ajudaram um mês, depois nunca mais. Mas e aí? Eu aprendi a depender de Deus antes e lá aprendi muito mais. Lá eu fui ajudante de cozinha, eu fui servente de pedreiro, eu trabalhei no Colégio Batista 2 anos e meio como inspetor de aluno. Ednei, fiquei 4 anos, não me faltou nada, pagava o internato, me alimentava, comprava livro. Eu só não comprei roupa para mim muitos anos porque Deus enviava. E Deus assim enviava recursos. Quando faltava, Ednei, debaixo da minha porta às vezes aparecia algum envelope de dinheiro, não sei quem mandou até hoje. Nunca faltou. Nunca faltou. Aí você entende o porquê que eu nunca negocio salário na vida da igreja. Porque quem me sustenta e quem sempre me sustentou foi Deus. Entende? Então Deus é fiel e Deus usa as ferramentas para me sustentar. Fiquei 4 anos lá, Ednei, para ir resumir, que a história é longa. E depois, em 1986, eu peguei o meu currículo, me formei, fui lá na Faculdade de Teologia, falei com o Bispo Messias, cheguei lá, o Clori Trindade diz, esse curso seu não vale, você vai ter que fazer tudo. Aí eu falei, não vou fazer. Não vou fazer. Voltei, falei com o Bispo Messias, falei, Bispo Messias, eu quero que o senhor fale lá na faculdade, eu quero fazer as matérias complementares. É um curso ligado à haste, está aqui o meu histórico. O Bispo Messias, então, escreveu uma carta e eu fui recebido, então, na faculdade em 1986. Fiquei lá 1 ano internado. Né? Nesse ano eu recebi uma bolsa, que a Quinta Região sempre ofereceu, naquela época muito menor do que hoje. E eu fiquei lá 1986 inteirinho, Ednei. E fiz as complementações, era para mim fazer 5 matérias. Eu fiz 15 matérias. Eu aproveitei, fiz o máximo possível de matérias, né? Foi um tempo bom, confirmou muita coisa. Não. Eu estava noivo em 86. Eu casei em janeiro de 87. Entendi. Então foi uma experiência boa, confirmou muita coisa. Eu morava com um rapaz que ele chegava bêbado, eu tinha que limpar o seu vômito, tinha várias coisas. Mas assim, tudo foi um aprendizado para mim. Tudo é aprendizado para a vida da gente. E lá minha fé foi mais testada ainda. Tanto é que depois que eu me tornei pastor de tempo integral, eu sempre recomendei para a nossa faculdade. Mas uma coisa eu sempre fiz e continuo, Ednei. Eu continuo lutando para que a nossa faculdade seja melhor. E hoje ela é muito melhor do que daquela época. Amém. Hoje, talvez hoje eu iria.
Naquela época eu não iria, mas hoje eu até iria, porque ela está mudando. Tem muita coisa ainda para mudar. Ainda tem várias coisas, mas ela está mudando, Ednei. E eu sou testemunha disso, bispo. A minha experiência, hoje o tema está confirmando muita coisa no meu coração, mas a minha experiência com relação à faculdade de teologia, a gente conheceu esse tempo difícil, né? E a gente sabe que o senhor no episcopado e na presidência do Colégio Episcopal e atualmente como bispo da igreja, a gente sabe que hoje a faculdade está muito diferente, e diferente para melhor, e a gente sabe da sua ajuda, da sua instrumentalidade nesse processo. Então, glória a Deus por isso. Glória a Deus. Bispo, conta para nós um pouco aí uma linha cronológica, as igrejas que o senhor pastoreou. Então, o senhor se formou em 87, é isso? E aí, por onde? Quanto tempo em cada igreja? Então, na época de seminarista, eu sempre amei a igreja metodista e nada me tirava da igreja metodista. Então, na época de seminarista, eu ajudei em Poços de Caldas, em Caconde, Jardim Pacaembu, em Campinas. Em 86, eu fui nomeado pastor acadêmico na igreja do Matão e Marques, em Piracicaba. Né? Todo final de semana eu ia para lá, e início de 87, casei e recebi a primeira nomeação de tempo exclusivo, né? Que foi para a cidade de Assis e Cândido Mota. Né? Lá em Assis e Cândido Mota, tinha duas congregações, um ponto missionário. Na época, as duas igrejas não podia cada uma ter um pastor, então eu fui para ser pastor, 8 quilômetros uma cidade da outra. Então ficamos lá 5 anos. As duas não tinham condições de pagar nenhuma base regional da época. Né? Assis tinha acabado de dividir, a Wesleyana tinha acabado de rachar a nossa igreja, tinha um grupo pequeno. Né? Cândido Mota, há 10 anos que não ganhava uma vida para Jesus. Né? E nós assumimos essa igreja, ficamos 5 anos. Depois de 5 anos, as duas igrejas, cada uma podia ter um pastor e pagar muito mais de uma base. Deus deu graça, trabalhamos muito, não tínhamos carro, não tínhamos bicicleta. No penúltimo ano que eu fui ter um Fiat 147, né? E aí, com o motor fundido, quando eu ganhei parte dele. Mas assim, a obra, eu sempre tive uma paixão por vidas, crescimento da igreja. Então, nunca quis ser um pastor de manutenção, não é? E sempre me desgastei para o crescimento da igreja. Deus abençoou, né? E aí, depois ficamos lá 5 anos, né? E em 92 eu fui nomeado aí para Goiânia. O bispo João, eu queria continuar lá em Assis e Cândido Mota, porque eu sempre tive também a visão, eu sempre fui um pouco crítico da itinerância, pela itinerância. E eu falei, por mim eu aposentaria aqui em Assis e Cândido Mota. Mas depois as duas igrejas cresceram, cada uma precisava de um pastor, e eu fiz todo um trabalho de unidade. Se eu ficasse em uma, eu podia atrapalhar a outra. Então o bispo João disse, na época, é melhor você sair, porque senão vão entender que você fez preferência. Então aí fomos para Goiânia. Eu fui para Goiânia para ser o terceiro pastor. Era o pastor Daniel, a pastora Clauri, e eu fui para ser o terceiro pastor, né? Ser o cocô-pastor, né? A Clauri era co-pastora, eu fui para ser o cocô-pastor, né? O terceiro pastor. Tem gente aqui, a Suleimar, a Rafaela estão comentando que conheceram bem esse Fiat 147 aqui em Goiânia. Então, acho que deu trabalho esse motor meio fundido, aqui acabou de uma vez. Olha, anjo, esse carro tinha anjo, nunca me deixou na mão. Quando eu cheguei em Goiânia com eles, o povo ficou assustado mesmo. Como? Não, saí de Assis e fui para Goiânia no 147 com dois meninos, né? Dobrava o banco assim, eles ficavam deitados ali. Hoje não pode fazer mais isso, né? Mas o povo ficou assustado. Né? Mas Deus é bom, Deus é bom. E aí o senhor ficou aqui, para depois a gente voltar um pouquinho, o senhor ficou aqui 6 anos. Aí eu fiquei 6 anos aí, Ednei, pela graça de Deus. Foi um tempo precioso, um tempo marcante, né? E depois, em 98, eu fui nomeado para
Uberlândia, ficando em Uberlândia 9 anos, pela graça de Deus. Benção, benção. E depois de Uberlândia? Aí depois de Uberlândia, em 2006, em julho de 2006, foi o Concílio Geral. Pela graça e misericórdia, fui eleito bispo e a partir de 2007 que iniciamos aí o ministério episcopal na vida da igreja, pela graça e a bondade e misericórdia de Deus. Benção, que benção. E bispo, hoje, além de ser bispo da Quinta Região, né, que é presidente da Quinta Região, o senhor exerce mais alguma outra função a nível nacional, fora do Brasil? Tem mais alguma função que o senhor exerce, além de presidente da Quinta Região? A gente sabe que o senhor foi também presidente de colégio episcopal, né, no mandato anterior. Isso. Mas o senhor exerce mais alguma função? Então, eu acompanho a Confederação de Jovens. Eu sou o bispo que acompanha os jovens. Então, estou junto com os jovens através da Confederação. Tá? Essa é a minha outra função nacional. É a única função fora da Quinta Região, porque, como o período passado eu dediquei muito tempo na área nacional, eu como você, a gente é muito intenso naquilo que a gente assume, e eu fui muito intenso naquele período. E eu pedi pro presidente atual que não me desse muito trabalho, que eu ia focar na Quinta Região, mesmo porque a gente tinha todos aqueles projetos que você fazia parte da multiplicação e tudo mais, né, Ednei? Então, então eu pedi, então eu fiquei só com essa função e também a função de presidente do CIEMAL, né, que é o Conselho de Igrejas Evangélicas Metodistas da América Latina e Caribe. É um organismo que reúne as igrejas metodistas dessa área geográfica, não é? Tem esse conselho e eu presido esse CIEMAL, não é? Na América Latina e Caribe durante esse período até 2022, se Deus quiser. Que benção. Então nós estamos tendo o privilégio de conversar aqui, além com o bispo da Quinta Região, o bispo dos jovens do Brasil e também o bispo da Igreja Metodista na América Latina e do Caribe. Que benção, glória a Deus. Pela graça de Deus. E quem não o conhecia aqui, que acho que a maioria o conhece daqui da Central de Goiânia, agora mais um motivo para estarmos orando pela sua vida, né? Bispo, amém. O senhor comentou aqui da sua passagem, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? A gente sabe que hoje nós somos uma região autônoma, a 8ª região, e todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar isso, na Cogeão, onde eu estou, eu sempre enfatizo isso. A gente hoje se fôssemos Quinta Região ainda, glória a Deus, estaríamos sendo abençoados da mesma forma, mas hoje nós somos uma região eclesiástica eu diria 99%, para não falar 100%, né? Porque Deus direcionou o senhor foi obediente a isso, né? Nessa visão de crescimento, de discipulado. Então, a gente, como Central de Goiânia, tivemos o seu pastoreio 6 anos como pastor local, e 10 anos como bispo, porque o senhor foi nosso bispo de 2007 até 2016, quando então o senhor passou o bastão para bispo Edeide, né? Então a pergunta, bispo, é essa, né? Quais são os fatos e memórias que mais o senhor poderia falar aqui, né? Por exemplo, alguém lembrou aí a Rafaela, de uma vez deu um problema no botijão de gás e o senhor e o Cecílio foram resolver lá. Então a gente sabe que tem muita memória, né? E quais são as memórias, bispo, que, por exemplo, uma coisa que todo mundo fala aqui, e se a Laura depois vai ficar gravada, ela que me perdoe, mas eu também tenho a minha Laura aqui, que é a Keila, né? Mas e muitas coisas, né? Por exemplo, a Keila também está fazendo a quarentena dela com a gente aqui. Ela mora, hoje já tem a casa dela, mas ela está trabalhando home office como na área de publicidade, que é a área dela, né? Então ela veio passar a quarentena com a gente aqui. Mas uma das coisas que a turma comenta aqui é que às vezes a Laura estava dando trabalho na igreja e o senhor virava para sua esposa, né? Que é a Marta, e falava quem que é a mãe dessa criança? Dá para segurar essa criança aí? Mas tem muita história. Conte algumas para nós, bispo, algumas coisas assim pitorescas do tempo que o senhor, fatos e memórias que marcaram o senhor nesse período aqui de Goiânia, ou como pastor titular, coadjutor, co-pastor, ou como bispo.
Já que nós estamos falando da nossa Aham. história aqui de 78 anos, né? Seria interessante a gente ouvir de alguém que viveu essa verdade muito de perto, né? Uhum. De fato, foram 6 anos assim de muito aprendizado, de muito crescimento e de muita alegria, né? Foi um período de muita alegria para o nosso ministério e a gente cresceu muito e aprendemos muito com essa igreja, com todas as famílias. E nessa época aí de fato, tinha muitos desafios e também muitas situações assim complicadas. Uma delas era na quadra. Eu morava onde era ali a casa da zeladora, lá no Uhum, fundinho. uhum. E depois que o pastor Daniel voltou para Brasília, que eu fui para a casa episcopal, em cima lá da igreja. Mas assim, a gente participava ativamente da quadra. Ednei, a quadra era um misto de alegria, de lágrimas, né? A gente ria pra caramba, né? Com Danielzinho, com Mazinho, com Belônio, com Bonuel, sabe? Uma turma aí, meu amigo, é uma turma maravilhosa, mas às vezes eles davam um trabalho pra gente, cara. Alguns mais, outros menos, e brigavam na quadra, a gente tinha que intervir, né? Tinha que pôr eles de quarentena, de vez em quando punha eles de quarentena, né? Tinha o saudoso Tanior, né? O Tanior também, esquentado, entrava da meninada, né? Mas olha, era um tempo assim, ó, muito gostoso. Amém. Às vezes a gente ficava triste, né? Mas a gente não desistia dessa meninada. Fazia de Uhum. tudo para discipliná-los, orientá-los. Eles davam trabalho, brigavam, a gente dava uma quarentena, depois voltava, eles brigavam de novo, discutiam, né? E olha, era assim muito bom, E muito o bom. duro, o E senhor também assistia de no, camarote, né, bispo? O senhor ficava de camarote na assistia de casa dos outros, camarote, vendo a eu coisa. brincava também. Não, eu brincava também com eles. Eu era ruim pra caramba, mas brincava também e tal. Uhum. Depois tinha o jogo dos mais velhos e tal. Era muito bom, muito divertido. Quando enchia de água, então, aí, Ednei, a quadra enchia de água, né? Até hoje, Virava até uma hoje. piscinona, virava uma piscinona. Mas era uma festa para as crianças, a gente, o pessoal da igreja. Uhum. Era muito bom. Que Na época legal. nós tínhamos o acampamento e o acampamento estava sendo construído, né, Ednei? Na Uhum. época não tinha o que tem, né? E o Uhum. acampamento também era outro espaço, assim, sabe? Que você chorava e ria. Chorava por causa dos problemas e ria de tanta alegria, de tanta festa, né, que a Glória gente a Deus. fazia lá no Uhum. acampamento, muitas vigílias, né, muitas experiências na matinha, Uhum. né, muito gostoso, Que entendeu? bem, que Então, bem. assim, era assim, foi um tempo assim fantástico, né? Gostoso, Além gostoso. além de outros valores, né? Dessa Uhum. época, por exemplo, a equipe pastoral, Pastor Daniel, eu aprendi a trabalhar em equipe pastoral com o Pastor Daniel, né? A gente percebe às vezes que muitos pastores metodistas têm dificuldade de trabalhar em equipe, têm dificuldade em trabalhar com outros pastores, né? Mas eu aprendi a trabalhar em equipe com o pastor Daniel, e nós tínhamos uma equipe pastoral, e nós tínhamos uma equipe de liderança, não é? A equipe da liderança era o irmão Jonas, a irmã Ercília Cecília Milazzo, Milazzo. Uhum. né? O irmão Cecílio, né? E outros, né? Essas pessoas mais experientes. A gente compunha uma equipe maravilhosa. Eu aprendi demais da conta com essa turma, né? O pastor Daniel, sempre muito firme, né? E sempre nos ensinava, nos dava oportunidade.
Então, equipe pastoral com pastores e leigos foi uma experiência muito bacana aí. A escola dominical sempre foi uma escola dominical muito boa, com classes muito boas. Ministério de oração sempre foi um ministério forte. Tivemos muitas experiências de libertação, endemoniado que aparecia nos cultos, na sala de oração, né? Se você colheu menos demônio aí, foi por causa dessa época. Que a gente expulsou muitos demônios aí que não foi fácil. O pastor Cristo pediu lembrar de uma libertação que o senhor e o pastor Juarez foram juntos. Que história é essa? Teve alguma coisa? Tinha várias. Não, tinha várias. Que bom, experiências assim de... Então, o Ministério da Oração, de Libertação, era muito forte, né? O Ministério da Terceira Idade, gente... ministério abençoado. Eu não perdia uma programação. Eu conheci um pouco Goiás por causa desse pessoal aí, nossa irmã Leia, principalmente, que puxava, né? A Janete, né, do Natan, Janete e outras que... Gente, foi assim era uma turma maravilhosa, os grupos pequenos nas casas, vigia e ora, que coisa maravilhosa, quantos frutos a gente via das reuniões de oração, dos vigia e ora, principalmente o grupo da Dona Leia, né? Célula, né? A juventude... Não chamava de célula, mas é o embrião que funcionava já no que a gente chama de célula hoje, né? Exatamente, cuidado e evangelização, esse era o tom, né? Cuidado e evangelização era o tom dos vigia e ora daquela época, né? Os acampamentos, grupo de teatro, gente, o teatro era fantástico. Glória a Deus. Como tinha uma equipe de teatro, cada peças maravilhosas que esse grupo fazia, na época o Jorge Vidigal, o Gleber, o Glauco, Maurício, o Igor e tantos outros, né? Trabalho com crianças, né? Um trabalho muito bom. Na época, o Coralito, né? Dirigido pela Raquel Dídimo, chegaram até gravar CD, né? A visão missionária da igreja sempre foi uma visão muito boa. Na época aí, a igreja aí, na minha época, sustentou um missionário batista na África por vários anos. A igreja ajudou na sustentabilidade desse missionário, que era meu amigo, e a igreja abraçou a missão lá na África, na época, não sei quem lembra, né? E muitas outras qualidades, viu, Ednei? Não só fatos, né? Mas muitas memórias muito ricas, não é? Que a gente teve aí na igreja de Goiânia. E, meu bispo, quando o senhor está falando isso, aqueles que estão vivendo a igreja hoje, eu acredito que, como eu, ficamos muito felizes, porque hoje tudo que a gente tem vivido é como se o senhor estivesse falando dos dias atuais. Ministério de Artes, Escola Dominical, Terceira Idade, o grupo discipulado, tudo isso que o senhor está comentando, né? A gente vê que a gente não inventou nada novo agora, a gente continua, né? Fazendo isso que tem sido a vivência da igreja. Glória a Deus por isso. Agora, mas é só um minutinho, viu, Ednei? Mas é importante que na época do pastor Daniel, a igreja, quando ele iniciou, a igreja estava numa crise espiritual muito grande, né? O pastor Daniel veio com uma visão de avivamento, de santidade, e ele trouxe de volta a santidade para a vida da igreja. E isso foi gerando um avanço, um crescimento, as membresias, né? Pararam de jogar carta, pararam de beber, pararam de fumar, né? Entre muitas outras práticas, né? E isso gerou essa igreja. Glória a Deus, glória a Deus. Bispo, qual na sua visão, na sua opinião, o senhor já falou algumas coisas aqui, mas se o senhor for destacar alguns pontos fortes da IMCG, o que o senhor identifica no seu pastorado, no seu episcopado, fala assim, ó, essa é uma marca forte da Igreja Central de Goiânia? Ednei, são muitas na minha ótica, tá? Hoje, eu vou falar pela época, e eu vou falar pelo pouco que eu conheço da igreja atual, não nos últimos anos, mas
de 4 anos atrás, principalmente. Mas, assim, eu diria assim, ó, uma marca muito forte que a igreja de Goiânia sempre teve, uma igreja acolhedora. Muita gente ficou na igreja, não é? Por causa do acolhimento. Oração sempre foi o motor forte na vida da igreja. Santidade ao Senhor. Compromisso com Deus. Sempre foi, principalmente na minha época, através do pastoreio do pastor Daniel, ele desenvolveu essa... Então, sempre foi uma marca, santidade, a evangelização, né? Tanto é que a igreja de Goiânia, durante muitos anos, ela se tornou a maior igreja da região, por um bom tempo, numericamente, financeiramente, em vários aspectos, ela sempre foi a número 1 na 5ª região, na época. Então, a evangelização, o crescimento integral, com equilíbrio, sempre foi uma marca, né? E sempre teve uma outra marca, que é a liderança forte. Entendi. Né? Sempre teve uma liderança forte. Então, essas seriam algumas, tem mais, mas seriam algumas marcas muito fortes, que é fruto desse povo que a gente aprendeu a amar, é um povo que ama, ama e nos amava profundamente, e a gente aprendeu a amar esse povo, as famílias, né? Eu não vou enumerar todas as famílias aqui para não incorrer em erros, né? Mas as famílias da igreja, né, foram assim famílias fantásticas. A vida familiar da igreja, as festas espirituais, né, os retiros, os acampamentos. Tanto é que na nossa época a gente não ia para Uberlândia. Muitas igrejas da 5ª região iam para Uberlândia. Né? A igreja aí nunca foi para Uberlândia, porque o acampamento sempre foi forte, sempre foi bom, né? E nunca ficou devendo nada para ninguém. Então são marcas muito fortes da igreja, viu, Ednei? Glória a Deus, glória a Deus. Mas, bispo, para a gente poder continuar se fortalecendo e melhorando, na sua visão como bispo, que é uma visão bem clara, né, da igreja, e também como pastor aqui, como pastor uma visão mais da década de 90 e como bispo mais atualizada. Na sua opinião, quais pontos que precisam ser fortalecidos? Quais pontos o senhor fala assim, olha, a igreja, tudo isso boa, mas, e o mas é bom para a gente colocar a barba de molho, os cachos também, né? Qual que, na sua opinião, são áreas que precisam ser fortalecidas? Quais pontos precisam ser fortalecidos na vida da igreja? Se a gente fosse fazer no mundo corporativo, na análise SWOT, né? Quais são as áreas que o senhor fala assim, Igreja Central de Goiânia, isso é um ponto que precisa ser enfatizado e melhorado? O senhor consegue perceber muitos ou alguns, pelo menos? Ednei, assim, hoje eu não poderia dizer para você, porque eu não sei o nível que estas áreas que eu mencionei estão sendo desenvolvidas. Mas eu sei que algumas coisas básicas, a igreja tem que estar sempre evoluindo e estar sempre dinamizando e sempre desenvolvendo na sua caminhada. Primeiro, é a vida de oração, a vida de intimidade, vida na palavra, né? Essa consagração. A igreja não pode descuidar nunca dessa espiritualidade, né, pessoal e também comunitária. E eu sei que a igreja está num bom nível, eu diria, não pode regredir, diminuir, retroceder, mas avançar. Um outro aspecto, que eu também não sei os detalhes desses 2, 3 últimos anos, mas a vida de discipulado, através dos grupos pequenos nos lares. Acredito muito na igreja de 2 asas. A igreja do tempo, celebração, escola dominical, treinamento. E a igreja nas casas, missão através do lar, nas ruas, becos da cidade. Esse é o aspecto que nós e que a igreja deve continuar fortalecendo, aperfeiçoando, revisando, né, e revitalizando sempre. Porque são dinâmicas que não podem morrer, mas tem que ser redimensionada quantas vezes for necessária para cumprir esse duplo propósito de ser missão através das casas, da família, e também missão através do templo e das suas ações.
E também uma outra prática que a igreja, a meu ver, não pode parar, não é? É a plantação de novas igrejas. A igreja não pode parar. E ela tem que continuar avançando, não é? Eu sei que vocês estão aí com planos, não é? Porque você já me falou, de plantar igrejas em alguns bairros, não é? De enviar pessoas da central para formar novas igrejas, e é esta a visão mesmo, pastor Ednei. Não pode perder, tem que avançar, tem que crescer. A Igreja Central de Goiânia tem potencial para plantar ainda dezenas de igrejas em Goiânia, cidades vizinhas, não é? Então, essa pegada tem que continuar forte aí, tem que continuar melhorando, aperfeiçoando e praticando. E o último detalhe que eu diria é que a Igreja de Goiânia, aí eu não sei nada, mas eu diria que é um aspecto que a igreja, se não tem, deve ter. Se tem, deve continuar, que é o investimento em missões transculturais. Não indiretamente como ela faz através das cotas missionárias, não é, para a região, que a região sustenta a Rema, a Remini, tudo isso através das cotas. Mas um projeto da igreja local de sustentabilidade de obreiros, obreiras, enviando ou sustentando ou fazendo parcerias, né, para missões transculturais. Né? E eu diria, Ednei, a Igreja América Latina precisa muito de parcerias, de igrejas. Não é? A quinta região, eu tenho motivado isso. Nós já temos igrejas na quinta região que têm parcerias com o Paraguai, tem parcerias com o Peru, tem parcerias com o Panamá, tem parcerias com El Salvador, agora parceria com República Dominicana. Nós estamos ampliando, né, enquanto quinta região e juntamente com algumas igrejas locais, ampliando essa visão de missão transcultural, missão em outras culturas, em outras nações e outros povos. Se tem, continue. Se não tem, eu acho que é um detalhe que a igreja pode desenvolver, e porque se não tem, eu acho que é uma fragilidade, porque a igreja que agrada muito o coração de Deus, eu tenho falado muito isso na quinta região, é a igreja que caminha na perspectiva de Atos 1:8. Amém, amém. Meu bispo, de Goiânia até os confins da terra. Amém. Deixa eu fazer um convite aí para o pessoal. Nós temos 2 minutos de live. Eu vou ligar lá para o dono do Instagram para reclamar que eles deviam liberar a live com mais tempo quando é gente importante, igual o Bispo Adonias presente assim, né? Então, eu quero lançar, não sei como que está a sua agenda, porque eu, depois da nossa live, eu já tenho 2 reuniões agendadas, mas eu já programei para mais tarde, né? Queria, se o senhor puder aceitar o convite, para a gente voltar para essa live, e aí, junto com o pessoal que está assistindo, ela vai cair daqui 1 minuto e meio, né? Quando cair, eu vou abrir uma nova live e aí vou chamar o bispo de novo. E aí todo mundo volta, aperta bastante o coraçãozinho aí e aperta a flechinha para muita gente ser convidada, né? E se a turma concordar, bispo, porque se cair a audiência aí, se cair os espectadores, é sinal que a turma não concordou, né? A gente vai ficar mais uns 15, 20 minutos aí para a gente falar. Eu queria comentar um pouco com o senhor sobre a questão do discipulado mesmo, né? Agora, depois dessa primeira fase muito gostosa de história, mas a gente sabe que a sua experiência de discipulado é muito forte. A gente sabe que o senhor, depois de Goiânia, lá em Uberlândia, quando se falava muito pouco sobre discipulado, quando se havia muita resistência ao discipulado ainda, o senhor já pesquisava, ia atrás e fazia. Então, a gente quer ouvir um pouco sobre isso, né? E a gente quer pensar na palavra discipulado ou discipulei e pensar nessa ideia de legalismo, de pular etapas, tudo. Então, se o senhor puder, toca mais um pouquinho. Claro, claro. Joia. Opa, aí, terminar, prazer, alegria. Eu vou contar aqui uma coisa que eu tenho aqui, que eu acho que o senhor não lembra. Quando voltar, nós vamos começar com isso. Eu sei o que o senhor pregou no culto de despedida aqui. O senhor lembra o que foi ou não? Não lembro. Então, eu vou dar a dica. Dia 4 de janeiro de 98, no seu culto de despedida,
eu recebi uma foto da Bíblia de uma pessoa, que eu vou falar daqui a pouco, e essa pessoa anotou o que o senhor pregou e o texto bíblico, né? Dia 4 de janeiro de 98, a sua despedida aqui como pastor titular. Então, olha, tem 8 segundos, Olha 7 aí. segundos. Tá Voltando aí, pessoal, que bom que vocês votaram, e agora é a fase que a gente vai estar aprendendo aí ainda mais, além da experiência do bispo fazendo a nossa história, né? Esperar o bispo aí pedir para entrar, já pediu aí, então vamos adicionar o bispo e continuar. Vai apertando o coraçãozinho aí para bastante gente saber da nossa live. Se você colocar o dedo em cima, isso, igual alguns estão fazendo, muita gente vai saber. Que bom, bispo, que bom estarmos juntos. Queremos avisar também, lembrar o pessoal que essa live ela fica salva, essas 2 lives ficam salvas durante 24 horas. Então, até amanhã, às 8 horas da noite, elas estão salvas, né? Mas nós também, o nosso Ministério de Comunicação, bispo, e eu sei que isso também começou na época do senhor, a gente ouve que a turma aí, o Ivan e outros, né, passavam a noite fazendo o boletim, né, para a gente ter o boletim impresso na época. Hoje, bispo, nós temos, dentre tantos, um Ministério de Comunicação abençoado, né? Essa live e as artes e tudo que está acontecendo faz parte desse ministério atual, né? E o ministério amanhã, eles vão transformar essa live no YouTube, né? Então ela vai ficar também depois, a partir de quarta-feira, ela está disponível. Até amanhã ela está disponível no Instagram. Depois ela fica disponível no YouTube. Então a gente louva a Deus por isso. Mas, bispo, eu não sei se ela já entrou a pessoa aqui, né? E que eu queria falar a hora que ela entrasse. Deixa eu ver se ela já entrou aqui. Mas eu quero falar, acho que não sei se ela já entrou, mas eu quero falar dessa data aí do seu culto aqui, né? Do culto despedida. Hoje eu recebi uma foto, né? Com o texto. O texto é 2 Coríntios 13, 11. 2 Coríntios 13, de 11 a 13. Fala lá, quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Esse, segundo a irmã Carlota, foi o texto que o senhor pregou na despedida, né? Querida Carlota. E a Carlota, maravilha. Olha ela só. contou para mim hoje que ela estava muito feliz e emocionada em participar dessa live, porque ela disse que foi o senhor que a preparou para o batismo e profissão de fé, né? Na década, aí, nessa época de 90 e pouquinho. E a bênção, bispo, olha como que é o legado, né? A Carlota, o filho dela, um dos filhos, o Marco Aurélio, se converteu, se tornou pastor da igreja presbiteriana, se casou com a Juliene Saab, que alguém até comentou aqui que a Juliene, a Laura, a Rafaela era que competiam por debaixo dos bancos na época do senhor aqui, né? E a Juliene e o Marco Aurélio hoje estão morando em Canarana, no Mato Grosso, pastoreando uma igreja presbiteriana, já tem um filhinho, né, que é o Samuel, e nós vamos, o marido da Carlota, o Valdir, foi batizado e recebido como membro o ano passado da nossa igreja. Então, glória! A gente Aleluia. louva a Deus, né, por esse Valeu legado. Perseverar, Carlota. Exatamente. Então a gente louva a Deus por isso, né? Mas, pessoal, nós vamos continuar então aí e convido você a apertar muito o coraçãozinho aí e também mandar, porque, bispo, uma das coisas que a gente tem feito com relação à questão dessa série contando a nossa história, e o tema principal é discipulei, né? E até uma das coisas que o senhor falou no finalzinho foi sobre investimento missionário transcultural, né? E a gente viu aí o irmão, eu não sei se ele voltou, mas o Carlinhos, que está lá no Senegal, ele até compartilhou falando que a Central tem feito isso, né? Nós também temos abençoado, com muitas limitações, poderíamos fazer mais com a República Dominicana, né? Que é um missionário que saiu daqui, né? No seu tempo, inclusive, ele foi indicado para a Faculdade de Teologia, que é o reverendo Cleison. Então, eu fico muito feliz, né? Só recapitulando, para retomar, o senhor disse que os pontos fortes são oração, acolhimento, santidade, evangelização, um equilíbrio e uma forte liderança. E algo que a gente não pode esmorecer, segundo o senhor, e continuar trabalhando é numa espiritualidade, né? Manter e aumentar uma vida de discipulado de 2 asas, né? Templo e casas, também plantando novas igrejas e investindo, né? Cada vez mais
na questão aí das missões e missão transcultural. Agora, bispo, falando sobre discipulado, a frase é discipulei, né? E se a gente dividir essa palavra discipulado em dois, discipulei. E a gente quer pensar um pouco, então, nas pessoas que têm pulado o discipulado. Pessoas em igreja que não querem saber de discipulado, então elas pulam o discipulado. Essa é a ideia do trocadilho aí, né? A primeira pergunta para o senhor explanar um pouco para nós, qual a sua experiência na implantação, no discipulado, pelas igrejas por onde o senhor passou? Como que funcionou? Como que o senhor agiu para que no seu ministério não houvesse esse pulo, esse ato no que diz respeito ao discipulado? Conta para nós um pouco, bispo. Assis e Candumota, nós não tínhamos essa experiência de grupos pequenos, mas tínhamos os cultos domésticos, né? Que nós realizávamos. Os cultos tinham a função mais de edificação e evangelização, que gerava muitos frutos também para a igreja. E em Goiânia, nós tínhamos os grupos pequenos, os vigia e ora, nas casas. E lembrando que nos últimos anos de Goiânia, nós estávamos iniciando um trabalho para trabalharmos grupos familiares. Na época, o que estava realmente em voga no meio evangélico eram os grupos familiares, né? E eu me lembro que quase no final, nós, inclusive, tivemos alguns encontros no acampamento com Aloísio, que hoje é o pastor aí, na época ele era um dos pastores da Luz para os Povos, né? Junto com o Sinomar, o Marcelo, e o Aloísio foi um dos que esteve conosco um tempo para ministrar sobre grupos familiares. Eu não sei quem lembra disso, mas ele inclusive deixou uma apostila, né, sobre como trabalhar grupos familiares, e nós estávamos nesse processo de aprendermos a trabalhar grupos familiares, e a gente estava indo muito devagar porque a igreja Goiânia Central tinha a cultura dos vigia e ora, né? E o grupo familiar não destonava muito, mas nós estaríamos trabalhando, queríamos trabalhar toda a igreja. Enfim, aí depois, como não deu tempo de nós implantarmos, não é? Mas iniciou a minha paixão pela igreja nos lares, ou através dos lares. Quer dizer, isso já vem da infância. Em casa sempre teve culto doméstico, não é? E depois em Assis, Goiânia, os vigia e ora. Então, a gente sempre viu que a igreja nos lares sempre foi uma coisa boa, não é? E aí eu fui aprofundando, né, essa visão no final, o final de Goiânia. E aí em Uberlândia, quando eu cheguei em Uberlândia, a igreja, a clã reuniu e disse o seguinte para mim: pastor, é o seguinte, nós já tivemos em torno de 17 grupos pequenos aqui, e o pastor anterior, ele simplesmente fechou os grupos pequenos. E muitos grupos pequenos estavam crescendo muito, né? E até hoje a gente não sabe por que o pastor fechou, mas ele fechou. E o nosso sonho aqui é trabalhar os grupos pequenos. Quando eu cheguei em Uberlândia, reuniu a liderança, e a liderança colocou esse sonho, não é? Eu já vim de Goiânia com o sonho dos grupos familiares. Eu estava bebendo dessa estratégia, eu estava já lendo, né, o que o metodismo dizia, qual a experiência aí da Luz para os Povos, Aloísio e tal, etc., e outras igrejas. E aí, em Uberlândia, foi que nós, então, aprofundamos essa visão da igreja de duas asas através do treinamento do Ralph Neighbor, da igreja em células, ligada à Menonita de Curitiba, na época. Então, na época, era pastor Adonias, pastora Janice, pastor Márcio, né, e alguns evangelistas. Nós, então, ficamos, então tá, aí fizemos um cronograma, tá? Durante esses 6 meses, agora, nós vamos atrás para a gente conhecer o que está aí acontecendo, além do que já aconteceu no metodismo histórico, e aí a gente começou a aprofundar, né? E na época o G12 estava muito alto,
né? Estava em voga, estava entrando, estava mudando a visão de grupos familiares para G12 e tal. A gente analisou o G12, a gente analisou a igreja em célula, não é? E aí nós entendemos que quem estava envolvido na igreja em células eram igrejas mais históricas. E quem estava envolvido mais no G12 eram igrejas mais soltas, igrejas que não têm tanta história, igreja que o pastor é o dono e tudo mais. E aí a gente fez opção pela igreja em célula do Ralph Neighbor, né? E aí nós ficamos um ano estudando a visão de igreja em célula. Fizemos 4 módulos, né, em Belo Horizonte. Nós fomos mentoreados na época pelo pastor José João, da Presbiteriana de Manaus. Hoje ele está jubilado, né? Hoje quem está lá em Manaus é o pastor Francisco, e a igreja presbiteriana lá deve ter em torno de 20 mil membros. É uma igreja que tem 3 barcos, né, 20 canoas, e faz todo um trabalho na Riveria. Eu fui, então, mentoreado, Márcio Janice, pelo pastor José João, como parte do preparo e da capacitação. Entendi. Aí nós fizemos opção, e aí voltamos para a igreja local, pastor Ednei. Nós unimos o que nós aprendemos, nos apaixonamos, tivemos muitas experiências, né, com a visão da célula, eles chamavam de célula, né? E nós, então, trouxemos para a igreja de Uberlândia e fizemos toda uma adaptação, né, da linguagem, do conteúdo, da estrutura, da visão, né? Juntamos com a experiência wesleyana, né, e tudo mais, e fizemos toda uma adaptação, né? Tiramos várias coisas, acrescentamos outras, e nós estabelecemos a visão e a estrutura da igreja, que chamamos lá de grupos pequenos. Né? Apresentamos na época para o bispo João Alves, né? O bispo João Alves dizia: olha, isso não é minha praia, eu não sei, eu sou contra o G12, mas não tem nada a ver com o G12, e mostramos tudo para ele. Ele, então, eu não mexo com isso, mas eu libero vocês para trabalhar e você vai me prestando conta. E assim a gente fez. Trabalhamos a clã, trabalhamos o concílio da igreja, e aí nós começamos o ano da transição. Nós levamos 3 anos para iniciarmos os grupos pequenos. Olha só. Porque nós tivemos todo um trabalho de transição, de valores, de experiência, né? Implantamos o final de semana de vitória, que é o encontro com Deus, na época chamava final de semana de vitória, né? Porque uma coisa é certa, pastor Ednei, a visão do grupo pequeno, a visão da célula, na perspectiva do discipulado, na perspectiva de Jesus Cristo, da estratégia de Jesus, da estratégia de João Wesley, sabe? Não é um manual, não é um projeto humano. Se esses valores do discipulado, do grupo pequeno, se não entrar dentro do nosso coração, se não fazer parte do nosso espírito, da nossa mente, de princípios, valores, experiências, não é, com essas referências que a gente tem, não dá certo. Entendi. Então nós ficamos um bom tempo trabalhando esses valores, não é? Entendi. Começamos com a liderança, de 25 líderes, 11 chegou no final, não é? Nós reciclamos toda a membresia da igreja, né, dentro dos valores dos grupos pequenos. Né? Começamos, né, começou com um grupo, que era o meu grupo. Eu fui líder da clã por alguns meses. Né? Sobrou 11, e desses 11 nós iniciamos 11 grupos pequenos. Legal. E o senhor comentou algo que eu acho que é interessante até para a gente aprofundar um pouco nisso, né? E para o pessoal que talvez não saiba dessa história, né? O senhor comentou da diferença do G12 e tudo. O comentário que eu já ouvi é que quando começou o G12 aqui em Goiânia, com o apóstolo Sinomar, que a origem é na cristã evangélica, e o pastor Aloísio, que o senhor citou aí, que serviu para ajudar a gente lá na década de 90, ainda no acampamento, ministrando, o motivo que eu já ouvi, que um dos motivos que foi criada a videira
foi porque eles queriam fazer um discipulado em célula, mas não na visão do G12, né? E foi por isso, então, que houve o surgimento da Igreja Videira, né? Mas que legal a gente ouvir o senhor comentando dessa parceria, ou desse apoio que ambos deram, né? O senhor para o Aloísio, que também estava começando, e o pastor Aloísio para o senhor como pastor aqui da Central. E o senhor falou uma coisa interessante, que precisa estar na veia, porque começou com 25, sobraram 11, né? E aí a pergunta que eu quero fazer, bispo, para o senhor explanar para nós, na sua opinião, por que muitos cristãos, por que muitas igrejas, pensando no discipulei e separando o pulei do de si, né? Por que muita gente pula o discipulado? Por que muita gente tenta ser cristão sem viver essa dinâmica do discipulado? Em sua opinião, por quê, bispo? Porque dá trabalho, Ednei. Dá trabalho. E a nossa cultura é de igrejas de programações e de resultados imediatos. E quem quer trabalhar sério com o discipulado, primeiro, prepare-se para trabalhar bastante. Principalmente os líderes. Porque principalmente quem começa, e principalmente se é pastor, se é pastora, prepare para trabalhar muito, não é, o tempo todo. E tem muita gente que pula porque não quer trabalho. Entendi. Tá certo? E a questão também cultural, Ednei. Na nossa igreja, eu estou dizendo dentro da nossa realidade, igreja histórica, igreja de décadas, não é? Nós temos introjetado na nossa, naquilo que a gente chama de fé, espiritualidade, na nossa vida cristã, está introjetado, né, um sistema de vida cristã muito acomodado, de resultados imediatos, não só nos líderes, mas também na vida de muitos leigos. Né? Então, muitos acabam pulando, buscando atalhos, e por isso que não dá certo. Né? Já quer, como diz alguns, ouvindo uma palestra, né, de um empresário brasileiro que está nos Estados Unidos, por que você está lá? E por que você não fica no Brasil? A cultura do empresário brasileiro é o seguinte, começa hoje e já quer dar lucro ontem. E nos Estados Unidos não, eles planejam 5, 10, 15, 20 anos. Entendi. Então, quando nós queremos trabalhar realmente o discipulado, nós não podemos pular etapas. E a primeira etapa importante, pastor Ednei, é entrar aqui, ó. Se não entrar aqui, meu irmão, não é o manual regional de discipulado, entendeu? Não é o Half Neighbor, não é a igreja em células, sabe? Não é aquele monte de livros, não é daquela imersão, daquela semana na igreja A, na igreja B, sabe? Porque tem muitos que vão para essas imersões e volta com um pacote de livro, não é? E volta com um monte de coisa, com o coração incendiado, só que Entendi. Na outra semana, no outro mês, no outro ano já morre. Por quê? Ainda não entrou. Agora, quando entra, Ednei, é o que eu digo aqui quando eu vou falar com os pastores na Quinta Região, eu sempre digo para eles, olha, se eu deixar de ser bispo hoje, eu vou assumir uma igreja e eu quero pegar uma igreja pequena. Porque eu tenho muito claro a visão do discipulado, a visão dos grupos pequenos, a visão de treinamento de liderança, treinamento da membresia para frutificar, para ser fecundo, sabe? Levar a igreja à experiência, sabe? Essa é a pegada, é a perspectiva. Sabe por quê? Entrou aqui, Ednei. Quando entra aqui, meu irmão, você não está preocupado assim com os documentos, com os papéis, ou com a estrutura em si. Você está preocupado com princípios. Legal. Você está preocupado com obediência. Você está preocupado com fecundação. Você está preocupado em agradar o coração de Deus. Você está preocupado em gerar vidas, em abençoar vidas. Passa a ser tudo, passa a ser o foco da sua vida. Entendeu? Aí a estrutura, a infraestrutura, o que vem depois, Ednei, é adequado.
São detalhes que você adequa. Amém. Entende? E, bispo, uma coisa que o senhor falou e tem diversas pessoas comentando e concordando, que vê se o senhor concorda com essa afirmação. O senhor falou que muita gente quer pular porque está acomodado e não quer se despertar para o trabalho. Mas eu tenho experimentado, bispo, uma verdade, né? E o exemplo que nós estamos vivendo agora nessa quarentena é muito claro para isso. Aqui na Central nós estamos em torno de 45 células e a gente tem enfatizado também os ministérios como espaço discipulado. E nós temos 15 ministérios ativos, né? Então, eu tenho falado, nós somos em 3 pastores, eu, pastor Ramilson e a pastora Isa. Hoje a nossa comunidade gira em torno de 900 pessoas. Seria impossível a gente estar pastoreando nesse contexto de quarentena, nós 3 sozinhos, né? E hoje a gente percebe que através do discipulado o trabalho existe, mas os resultados, bispo, são muito mais expressivos, né? A gente sabe que tem muito pastor por aí trabalhando muito, só que sem resultado, né? Sem frutificar. E através do discipulado a gente trabalha, mas a gente vê o resultado, como diz lá no profeta do penoso trabalho, né? Então isso é muito tremendo. O trabalho para o pastor vai ter sempre. O trabalho para o líder que quer fazer a obra de Deus vai ter sempre, mas por meio do discipulado, dessa ideia da igreja de 2 asas que o senhor falou, o resultado vai ser muito mais frutífero, muito mais resultado forte, né? Mas eu queria pegar um gancho no que o senhor falou para fazer uma outra pergunta. Se a gente pode brincar com a palavra discipulei e pensar no pular, a gente também pode brincar com essa palavra separando a última sílaba, lei, discipulei. E aí o senhor já começou a falar um pouco, eu queria que o senhor falasse um pouco mais. Tem muita igreja hoje, senhor bispo, que entra na visão do discipulado com um cabedal de conhecimento teológico, com livros, com experiências, né? Esses dias atrás alguém falou para mim, pastor, o meu pastor implantou discipulado na igreja, ainda é uma igreja pequena, e agora eu não consigo mais falar com ele. Eu tenho de falar com o supervisor, para falar com o líder da minha célula, para chegar até o pastor titular. E a nossa igreja não é do tamanho de uma igreja X ou Y, que tem milhares de pessoas, e essa estrutura tem de ser aplicada. Então, bispo, o senhor concorda que, às vezes, o método se torna uma lei, um legalismo, e a forma acaba sendo mais importante que a essência? E às vezes tem gente que não quer. Por quê? Bispo, o senhor sabe isso melhor do que eu. Uma igreja hoje que é do modelo antigo, para a igreja continuar funcionando e mudar uma visão que às vezes é de décadas, eu falo que é trocar um pneu de um carro em movimento. É praticamente impossível, mas por isso que tem muitas igrejas que racham, tem muitas igrejas que travam, param e depois começam de novo. Então, qual é a sua opinião sobre isso? O senhor concorda que às vezes o método atrapalha a essência? A lei atrapalha o discipulei? Uhum. Antes de eu responder essa pergunta, na hora que você estava falando aí sobre a bênção que estar trabalhando em discipulado, aqui na 5ª região, os pastores e igrejas que menos estão sofrendo nesse período de afastamento social são as igrejas que têm células, são as igrejas que têm grupos pequenos, porque eles já acontecem na perspectiva dos lares. Eles já têm uma missão na perspectiva das casas. Então agora eles só estão aprofundando a vivência da família e o trabalho continua, não é? Eles não sentem tanta falta do templo como aqueles que só trabalham a partir do templo e no templo. Então, isso é fantástico. Então, o pastor Dinei, respondendo então essa questão, vou tentar responder o seguinte. O que acontece? No afã, geralmente é isso, no afã de ver as coisas acontecendo rápido, muitos procuram métodos, em vez de experiências e princípios. Então as pessoas querem resultados imediatos e rápidos. Então, no afã de ver esse resultado, eles vão atrás de método.
Tá certo? E só que métodos não funciona nem você transformando em lei. Outro dia eu estava conversando com dois pastores nossos, dois superintendentes, e eu ainda estava falando, porque eles disseram, bispo, o senhor com essa visão, por que o senhor já não estabeleceu que é assim que a coisa acontece? Por que não transforma em lei? Eu falei, olha, por que não transforma em lei? Por que não faz um decreto? Por que o senhor não manda um pacote de cima para baixo? Eu falei, há mais de 10 anos, quem me conhece e me acompanha sabe que eu tenho pregado princípios. Eu tenho pregado valores. Chega a ser enfadonho, mas eu não paro. A minha pregação, meu ensino, é voltado para valores. Porque o discipulado, quando pensamos no discipulado bíblico, quando pensamos no discipulado cristão, quando pensamos no discipulado do Novo Testamento, nós estamos pensando na perspectiva de sermos uma igreja extremamente missionária, extremamente discipuladora, plantadora de novas igrejas, enviadora de missionários transculturais por toda a terra. O discipulado tem essa perspectiva e essa pegada na sua essência, não é? No seu viés interior. Então, isso não acontece por método. Eu tenho dito às pessoas, querem resultados rápido, vai lá, pega o método. Eu já chamei muitos pastores no gabinete e já coloquei detalhado, assim que eu trabalhei em Uberlândia. Passo A, passo B, passo 1, 2, 3, 4, 5, ir assim, 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 assim. Olha, eu posso dar todos os detalhes para você. Né? Primeiro, você não vai conseguir pôr em prática. Sabe por que você não vai conseguir pôr em prática? Porque não está aqui. Porque quando estiver aqui, você vai conseguir. Agora, lei, método, manual, ajuda. Ajuda quem já tem o coração nas coisas. Glória a Deus. Mas quem não tem, não adianta você impor. Por isso que discipulado na nossa igreja, que é uma igreja histórica, que é uma igreja culturalmente de manutenção, né? Que é uma igreja em muitos lugares, não é a Central de Goiânia, mas em muitos lugares é uma igreja que está parada no tempo há décadas. Perdeu a paixão missionária, perdeu a paixão evangelística, perdeu o compromisso, perdeu santidade, perdeu vida de oração, não tem envolvimento realmente, não tem paixão por vidas, não tem visão na perspectiva de Atos 1:8, não é? Aí você fala de discipulado para essas pessoas, não é? Elas não entendem. Aí muitos dizem, tem como o senhor me passar o material, o método? Tem, eu posso passar para você, mas eu já digo para você, não vai resolver. Por quê? Você precisa aprofundar a sua vida primeira referência nossa para trabalhar discipulado, pastor Ednei, chama-se Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Aprofunda a sua vida nele. Aprenda com ele, pelo Espírito Santo, não só pela tua cabeça. Tem que ser cabeça e coração. O coração proporciona as experiências. A mente nos dá um entendimento do projeto de Jesus, para você começar a desenvolver, que será os princípios. Então, entra de cabeça em Jesus e no método que ele usava. Na prática de Jesus. Gente, imita Jesus. Só que imitar Jesus, se você não for cheio do Espírito Santo, você não vai conseguir também. Então, uma coisa liga a outra. Por isso que eu sempre trabalhei o discipulado também na perspectiva do avivamento, porque do encontro, do final de semana de vitória, né? Se a pessoa não for cheia do Espírito Santo,
Se a pessoa não foi impactada pelo poder de Deus, pastor Ednei, a coisa não entra, não acontece. Você fala tudo detalhado, você impõe. A partir de agora, todo mundo assim. Não vai. Bispo, não vai. O senhor falou alguma coisa aí, e assim, acabei de olhar agora, já passou meia hora da nossa segunda live. Nós vamos. Que benção, que benção. Conversa gostosa, o tempo passa muito rápido. Mas eu queria pegar o gancho que o senhor está falando, para a gente. Tem gente falando aí que a Martinha precisa aparecer, a Fernanda falou que a Marta foi quem a discipulou quando ela era jovem lá atrás, né? Mas eu queria, bispo, pegando o gancho no que o senhor falou. O senhor começou falando que sua experiência com Jesus se deu a partir do avivamento, né? Lá na década de final de 70 e 80, né? Eu também vivi isso em 81, sim, quando eu me converti, estava vivendo esse movimento lá em Campinas, né? Eu tive uma vantagem sobre o senhor, graças a Deus, que como eu comecei a namorar a filha do pastor, o pastor não me mandou embora, porque daí se eu fosse embora, eu ia levar a filha dele junto, né? Então, eu tive a vantagem de ficar na igreja, né? E aí as coisas caminharam. Mas uma das coisas que o senhor já falou, e eu acho muito importante a gente concluir com essa fala sua, que a Fernanda está falando que foi muito tempo atrás. Não, na década de 90 ela já era uma jovem, quase já entra na faculdade. Mas o que eu quero que o senhor fale um pouco para nós, bispo, é que a questão do avivamento. Porque o senhor já disse que o senhor continua gostando, que o senhor continua achando e entendendo que é vital para a vida da igreja. Aquilo que Paulo fala em Gálatas 2, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Esse é o verdadeiro avivamento, né? E aquilo que eu vivo agora, eu vivo pela fé, né? Mas eu queria pensar com o senhor que uma das críticas ao avivamento, bispo, é que avivamento é só emoção. E é só fogo de palha. Eu me lembro que quando eu me converti, entrei nessa vibe do avivamento, lá, tive minhas experiências com Jesus, eu me lembro que a minha mãe falava assim, na época, né? Cuidado, isso é só fogo de palha, vai passar. Então tem muita gente que associa avivamento com fogo de palha, que acaba logo, né? E também com emocionalismo. Então, a gente sabe que Deus nos criou seres emocionais, né? A gente sabe que Deus não nos fez a gente para ser robôs, né? Nós somos seres emocionais. Então, a gente sabe que o avivamento tem a ver com emoções também, mas não só com emoções. Então, assim, para o senhor arrematar e depois o senhor orar por nós, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né? Quem te conhece e te ouviu agora na primeira parte da live, sabe que o senhor é alguém do avivamento, do Eravi, né? De tanta coisa boa. Então, como a gente viver esse avivamento sem o medo do emocionalismo? Então, inclusive, uma das experiências fortes que nós tivemos aí em Goiânia foi o Encontro Nacional de Avivamento, que a Igreja Central acolheu na época, e foi uma experiência, foi trabalheira, mas valeu muito a pena a experiência. Sim, Ednei, eu diria para você assim que que se eu só gostasse de avivamento, eu acho que já teria acabado, viu? Eu diria assim que eu sou um apaixonado por avivamento e vez ou assim, cotidianamente, eu procuro jogar lenha no avivamento, porque faz parte do meu novo nascimento, faz parte da minha experiência pessoal com Jesus, faz parte da minha vocação. Eu nunca neguei o avivamento, nunca deixei de pregar avivamento em todas as igrejas por onde passei, nunca deixei de viver o avivamento, nunca mudei a partir da minha experiência de avivamento, não é? Agora, eu sempre busquei, Ednei, sempre buscamos, e você também é dessa linha, nós sempre buscamos um avivamento genuíno, né? Um avivamento que realmente que não é fogo de palha, que não é uma simples emoção, de jeito nenhum, né? Então, a gente sabe que quando a gente busca avivamento, o foco não está nas emoções, mas no quebrantamento. Amém. Né? A gente busca quebrantamento diante do Senhor. E o quebrantamento não é só uma vez na vida. A gente tem que buscar sempre o quebrantamento. Agora, as pessoas que são quebrantadas diante do Senhor têm respostas emocionais diferentes. Cada um tem respostas emocionais diferentes, porque as emoções têm a ver com a personalidade da pessoa.
tem a ver com a realidade da própria alma, do coração, daquilo que às vezes ela está carregando quando ela está sendo quebrantada. Às vezes a pessoa está muito ferida com ela mesma, feridas na sua alma, nas suas emoções, nas suas memórias. Quando ela tem um encontro, um quebrantamento, às vezes a resposta emocional dela vai ser diferente daqueles que têm, de uma certa forma, mantido o equilíbrio da sua alma, buscam um quebrantamento, ela pode ter uma outra resposta emocional. Então, quando a gente busca avivamento, não buscamos emoção, buscamos quebrantamento. Aleluia. Né? E o quebrantamento gera emoções diferentes nas diferentes pessoas. E uma das coisas que eu sempre fiz na vida da igreja, no ministério, é não tolher as experiências emocionais, das pessoas. João Wesley, o metodismo, nasceu no fogo do avivamento e havia muitas experiências emocionais fortes, fruto do quebrantamento e do encontro poderoso de Jesus. É o profano encontrando com o santo. Isso gera muita coisa forte na nossa vida humana. Não tem como a gente ser o mesmo, a gente continuar igual, não tem como você levantar diferente se é Deus que te visitou, sendo você o que é. E João Wesley, ele não procurava apagar as emoções, mas ele procurava canalizar as emoções para a missão, para o discipulado, para a santidade bíblica, para que não fosse. É por isso que métodos ou ter um plano, um planejamento ou projetos precisa ser fruto da experiência do quebrantamento para que não nos percamos na essência do que é ser avivado, que tem a ver com missão, discipulado, evangelização, santidade, testemunho de vida, compromisso social, solidariedade, mudança de caráter na nossa vida. Então, o mais importante no avivamento é o resultado do avivamento. São os frutos do avivamento. O que é? Mudança de vida, consagração e santidade, fome pela palavra, intimidade com Deus, paixão por vidas, visão missionária, discipulado comprometido, responsável, unidade, fidelidade, lealdade. Hoje você vê muita gente, às vezes até no nosso meio, falando de avivamento, falando de um monte de valores, só que contradiz pela deslealdade, pela traição, sabe? Pela divisão, pela fragmentação do corpo. Não condiz com o avivamento, sabe? Porque aí é um avivamento que está machucando o corpo, que está fragilizando o corpo, E aí eu diria para você, pastor Ednei, eu creio no avivamento, no reavivamento da Igreja Metodista no Brasil e no mundo, mas em especial no Brasil e na América Latina. Temos orado incessantemente por avivamento na América Latina e Caribe, porque o metodismo em muitos dos nossos países está morrendo. Está morrendo espiritualmente. Perderam a paixão por vidas. Perderam a visão missionária, perderam a paixão evangelizadora, perderam a santidade bíblica. Só o avivamento, quebrantamento sincero é que vai mudar a história do metodismo. Está mudando no Brasil e que vai mudar na América Latina e Caribe. Por que a igreja de Cuba está passando por um avivamento? Que é quebrantamento diante de Deus, submissão e obediência ao Senhor. Porque Deus... A igreja está deixando o Espírito Santo mover no meio dela, no coração dela. É a igreja que mais cresce na América Latina e Caribe, é a igreja de Cuba. Olha só. Depois da igreja metodista no Brasil. Por causa do avivamento. Que está acontecendo em Costa Rica. Que está acontecendo em alguns outros lugares. Mas ainda tem muito. Agora, avivamento é sinônimo de igreja missionária, que tem a paixão e o eixo missionário. Avivamento é sinônimo de discipulado comprometido, estilo de vida.
Avivamento é sinônimo de evangelização apaixonada. Avivamento é sinônimo de caráter transformado, vida nova, vida repleta da presença de Deus, de vida cheia do Espírito do Senhor. Ednei, a morte do eu. Avivamento nos leva para a morte. Tem gente que quer oba-oba, quer emoções baratas. Não é avivamento sem cruz, como a gente viu aí. Avivamento sem cruz não existe. Né? Aliás, existe, mas é fogo de palha. Não tem poder para continuar e para frutificar aquilo que realmente o Senhor quer para a nossa vida, pastor Ednei. Meu bispo, glória a Deus, glória a Deus. O senhor estava falando, eu estava me emocionando aqui, já que está falando de emoções e a presença de Deus. Eu falei esses dias, ontem mesmo no culto, né? Eu falei que as minhas filhas falam que eu estou ficando velho, né? Estou com 55 anos porque eu estou chorando à toa, né? Eu falo que, na verdade, eu não choro à toa, eu choro por coisas grandes, né? E ultimamente Deus tem feito grandes coisas na nossa vida, né? Então eu louvo a Deus por isso. Aleluia. Louvo a Deus pela sua vida, por esse grupo que tem participado com a gente aí, que a gente sabe que Deus tem feito e vai fazer muito mais, né? E ouvir alguém apaixonado por Jesus, pelo avivamento, pelo discipulado, isso nos revigora, isso nos faz muito bem, né? Aleluia. O povo aqui comentou, é uma realidade, e eu quero aqui de público falar isso, que eu já percebi e já falei também, que o povo falou que faz tempo que o senhor não veio aqui em Goiânia, bispo. Então, a gente não vai convidar para esses dias, porque eu e o senhor já estamos quase no grupo de risco, né? Mas a gente quer que, diante dessas testemunhas, né, os números aqui da nossa live no Instagram apontam que mais ou menos 200 pessoas passaram pela live aqui, alguns ficam pouco, outros ficam bastante, e aí a partir de amanhã ela vai estar, até amanhã à noite vai estar disponível aqui no Instagram da igreja, e amanhã nós já vamos estar com ela no YouTube. E a gente tem certeza que muita gente vai ser muito abençoada, centenas de pessoas serão abençoadas por meio dessa aula de discipulado, de avivamento, de paixão que o Senhor nos deu nessa noite. E aí já fica o nosso convite formal, né? E aí, ó, tá aqui, ó, hashtag vem em Goiânia, já tá aí para o senhor no segundo semestre, né? Quando a gente sair dessa maluquice que a gente está vivendo, o senhor reservar um final de semana, e se o senhor falar um final de semana que não tiver no calendário, a gente vai criar no calendário um final de semana para o senhor estar com a gente aqui. E, só você mesmo. para a gente ser ministrado pelo Senhor, né? Então, eu quero louvar a Deus pela sua vida, desafiar todos aqueles que assistiram ou que estão assistindo essa live agora, que ficou gravada, né? A orar pela vida do Bispo Adonias, pela vida da Marta, pela vida da Laura e do Lucas, e orar para que Deus continue sustentando o Senhor, que o Senhor continue, além de bispo, sendo um profeta que o Senhor tem sido na nossa igreja, porque a gente precisa disso cada vez mais, né? E eu louvo a Deus pela sua vida, porque o peso que o Senhor carrega sobre o Senhor não é o peso da instituição, não é o peso de eleição ou reeleição, o peso que o Senhor carrega é o peso do chamado. E o peso do chamado é um peso que ele é leve, porque é Jesus quem carrega por nós, né? Então a gente louva a Deus pela sua vida. E eu queria então que o senhor fizesse as suas considerações finais e orasse por nós, né? Como nós falamos, a gente está aí, esses 78 anos, esse ano, o nosso lema é no templo e fora do templo, né? Porque a gente está vivendo fora do templo, e quando o senhor falou de uma igreja missionária, né? Esses 78 anos a igreja tem de ser olhando para fora, fora do templo. E agora a gente está literalmente também com o templo fechado, né? Então a gente louva a Deus porque o Senhor fez parte dessa história, literalmente falando. A gente tem colhido aquilo que o Senhor semeou aqui nos 6 anos de ministério local e nos 10 anos de ministério episcopal. Então, dos 78, pelo menos 16 foram vividos debaixo da tua influência direta aí, né? E a gente louva a Deus por isso. É muito bom estar debaixo da cobertura de gente que é de Deus. E hoje a nossa região está assim também, com a nossa bispa. O senhor já me ouviu falando isso, e eu falo com alegria que Deus escolheu a dedo alguém para mandar para nós, porque substituir o senhor ou dar sequência ao trabalho do senhor e ir além não era para qualquer um que ia conseguir. Então Deus trouxe a bispa Ideide, que tem sido uma referência, tem sido uma cobertura espiritual para nós, e ter homens e mulheres de Deus
sobre as nossas vidas assim, e isso faz toda a diferença. Então, bispo, o senhor com a palavra para as considerações Amém. finais e também para orar por nós, por favor. Amém. Primeiro eu quero louvar a Deus pela vida da igreja, a igreja em Goiânia, que é uma igreja que está no meu coração e jamais vai sair do meu coração. Né? É uma marca que me gera excelente memória, é uma marca que faz parte do ministério, quer dizer, muita coisa do que eu tenho procurado ser e desenvolver é fruto de tempos que a gente viveu e conviveu com esse povo abençoado. Eu amo muito as famílias, sabe? O povo de Goiânia é um povo muito amado. As famílias, tempos preciosos em diversos momentos, diversos espaços, inclusive em algumas pescarias. A melhor pescaria que eu já fiz foi aí, né, junto com o tio Jonas e o Jefferson e outros. Foi um tempo assim fantástico. Né? Eu amo esse povo e rogo que Deus continue abençoando e multiplicando graça e unção sobre cada discípulo e discípula que faz parte dessa comunidade de fé. Louva a Deus por sua vida, pastor Ednei, que desde quando você chegou aí, você tem não só procurado nos honrar, mas indo além, através da sua experiência, do seu caráter, da sua visão espiritual, né, o seu avivamento, sua vida que você tem em Deus, depois o Ramilson, agora a nova pastora que eu conheço muito pouco, mas eu louvo a Deus pelo que a igreja de Goiânia tem sido, tem se tornado e se tornará nas mãos de Deus, sob o pastoreio de vocês. Que realmente Deus continue usando vocês e vocês continuem destemidos, fiéis e honrando o nome do Senhor. Eu diria para todos nós, né, vamos continuar buscando o avivamento, vamos continuar buscando o avivamento bíblico, o avivamento genuíno, vamos continuar buscando, experimentando o sobrenatural de Deus. E eu diria o seguinte para todos nós: vamos buscar ter fome pela presença de Deus. Tendo fome pela presença de Deus, vamos buscá-lo com sinceridade de coração. Fazendo isso, o Espírito Santo, na hora certa, ele vai avivar, ele vai quebrantar, ele vai restaurar, ele vai curar, ele vai começar a usar com grande poder cada um de nós para o louvor da sua glória. Por isso eu quero profetizar na vida da Central de Goiânia, cada discípulo e discípula, que continue buscando, tendo fome pela presença de Deus. Continue deixando o Senhor usar vocês. Continue buscando quebrantamento. Deixa o Espírito Santo mover em suas vidas, em seus corações, e deixa Deus usar vocês. Né? Em todo o tempo, no templo, fora do templo, nas casas, onde Deus os colocar e os enviarem. Sejam instrumentos poderosos nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Viu? Nós continuamos orando por vocês, ore por nós. Eu sei que Deus tem transformado, louvo a Deus pela Bispa Ideide, pela 8ª região. Deus tem grandes obras, está realizando grandes coisas. Lembrando que a 8ª região, a possibilidade dela ser muito mais avivada, muito mais quebrantada e fazer muito mais a obra de Deus em relação à 5ª é muito mais. Por quê? Porque as igrejas de Goiás, Mato Grosso, Tocantins são igrejas mais novas, igrejas menos viciadas. Então tem toda a condição de ser muito mais avivada, muito mais frutífera, muito mais missionária e aprender muito mais com Jesus. A 5ª é mais difícil porque ela é mais histórica, é mais conservadora, mas Deus está fazendo. Deus está fazendo
e Deus vai avivar cada igreja da quinta, da oitava, Amém. da sétima, da terceira, da quarta, da segunda, da primeira, da Remini, de todo o Brasil e da América Latina e Caribe. Amém. Por isso eu clamo para que nós possamos juntos continuarmos orando ao Senhor. A quinta região tem orado por vocês. Estabelecemos já as 5 quintas-feiras, a 4 quintas-feiras, 17 horas ininterrupta de oração e jejum, buscando avivamento, clamando ao Senhor através do grupo pastoral. Vamos ter o grupo agora de leigos e leigas, ininterrupto, orando e clamando ao Senhor por avivamento e transformação, para que esse verdadeiro discipulado, né, entre no nosso espírito, no nosso coração. Visão missionária, Atos 1:8, paixão por vidas, vida que agrada o coração de Deus. Deus abençoe, vamos orar? Amém, amém, glória a Deus. Vamos sim. Oh, Deus. Pai, obrigado, Deus, por esse tempo tão precioso. Quero glorificar o teu nome, ó Deus, pela vida do pastor Ednei, pela vida do pastor Ramils, pela vida da pastora. Queremos glorificar o teu nome, Senhor, pela vida da liderança da Igreja Central de Goiânia, pela vida das famílias que compõem esta comunidade de fé. Obrigado por ela estar sendo uma igreja viva, uma igreja cheia da graça, uma igreja acolhedora, uma igreja de oração, uma igreja missionária, uma igreja plantadora de novas igrejas, uma igreja em grupos pequenos nos lares, uma igreja que está atuando fora do templo, sendo testemunha da tua graça. Pai, renova, ó Deus, a unção sobre esta igreja, que ela se multiplique, que ela seja sempre fecunda. Ó Deus, continue quebrantando os corações e continue levando cada discípulo e discípula a se comprometer cada vez mais com o Senhor. Oh Deus, com a tua palavra e com a missão da tua igreja em Goiânia e até os confins da terra. Nós abençoamos, ó Deus, estas vidas, abençoamos a 8ª região, abençoamos a Bispa Ideide e clamamos por avivamento na 8ª região para a glória do teu nome. Oramos, Pai, crendo que o Senhor já está fazendo e fará coisas maiores ainda, em nome de Jesus. Amém, Amém. e amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, meu bispo. Ednei, eu acho que a Marta dormiu, viu? Eu acho que a Marta dormiu. Ela dorme muito cedo. Traz Ela, o Bento aqui. 9 horas já está dormindo. Eu acho que ela dormiu. Vamos fazer o Ela seguinte, falou que vinha aqui e não veio, mas depois, depois eu levo ela aí. Pode deixar. A gente marcar uma live com a Marta, né? Mas aqui, bispo, tem alguém que sempre participa das minhas lives aqui no final. Ele estava latindo. Olha aqui para mim, Bento. Olha aqui, ó. Você já conhece o bispo aqui? Ei, Bento! Ei, Mas, Bento, bispo, esse Bento é bom demais. Em nome da pastora Ida, Ednei, foi um prazer, foi uma alegria, viu, meu irmão? Em nome da liderança da Igreja Central de Goiânia, a gente quer louvar a Deus pela sua vida e louvar a Deus por cada pessoa que participou com a gente ou que vai entrar ainda, né? E vai ver. Que Deus continue derramando graça sobre todos nós, em nome de Jesus. Um beijo para o Senhor. Te amamos e queremos continuar juntos em nome de Jesus. Fica com Deus, bispo. Amém. Fica com Deus. Tchau, pessoal. Beijo também para vocês. Amém. Tchau, tchau.